Bem-vindo! Começa agora a aula 29 de MA 091 Matemática Básica, que trata de zeros de funções polinomiais. Nessa primeira parte da aula, definiremos os zeros de funções polinomiais e daremos uma ideia de como obtê-los. Vamos começar relembrando algo que já vimos com relação a equações quadráticas. Aqui temos uma equação quadrática genérica na forma usual, ax² mais bx mais c igual a zero. Já vimos que se essa equação tiver duas raízes reais, que aqui são denominadas x1 e x2, então o polinômio que aparece aqui do lado esquerdo pode ser reescrito como a constante a, que está multiplicando x², vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. E o que acontece se a equação tiver apenas uma raiz real, ou seja, se o discriminante for igual a zero? Nesse caso, então, o polinômio do lado esquerdo pode ser escrito como a vezes x menos a única raiz existente, vezes x menos a única raiz existente novamente. Isso significa que ax² mais bx mais c pode ser escrito de uma forma compacta como sendo o coeficiente a, que multiplica x², vezes x menos x1, que é a única raiz existente, elevado ao quadrado. E, finalmente, se o discriminante for menor do que zero e a equação não possuir raízes reais, então a gente diz que o polinômio é irredutível. E se ele é irredutível, este polinômio que aparece aqui do lado esquerdo não pode ser escrito como o produto de fatores reais. Nesse caso, o polinômio fica exatamente como está. E por que fatoramos polinômios quadráticos? Fatoramos polinômios em geral por três motivos. O primeiro é que, se o polinômio faz parte de uma expressão mais complicada, a sua fatoração pode permitir a simplificação da expressão. O segundo motivo é que polinômios fatorados permitem a resolução de equações envolvendo esses polinômios. E o terceiro é que polinômios fatorados facilitam a solução de inequações polinomiais, que será um assunto importante da nossa próxima aula. Mas o objetivo dessa aula, a 29ª, é mostrar como fatorar polinômios de grau maior do que 2, ou seja, polinômios que são mais complicados do que esse polinômio quadrático mostrado aqui, e também como resolver equações polinomiais nas quais o grau do polinômio é maior do que 2. Mas antes de passar para a solução de equações polinomiais, vamos mostrar aqui um resultado importante e curioso envolvendo o resto da divisão de polinômios. Vamos supor que tenhamos um polinômio, que aqui é chamado de p de x, e que dividamos esse polinômio especificamente por x menos a, o polinômio de grau 1, escrito desta forma. Depois de efetuada essa divisão, podemos escrever o polinômio original, que era p de x, como sendo x menos a, que é o divisor, vezes o quociente, que é q de x, mais o resto, que nesse caso é uma constante. Esta expressão foi obtida na aula passada, em que tratamos especificamente da divisão de polinômios. Veja então que se x assumir aqui o valor a, então teremos aqui também a, e, portanto, este fator que aparece aqui será igual a zero, o que indica que p de a, ou seja, o valor do polinômio quando x é igual a, é simplesmente o resto da divisão. Isso significa também que podemos determinar p de a usando o método de Ruffini para a divisão de polinômios, o que é muito curioso. Podemos usar um método de divisão de polinômios para calcular o valor do polinômio. Vamos ver então aqui um exemplo. Se dividirmos esse polinômio de grau 3 por x menos 1, que é o polinômio na forma x menos a, obteremos como resto o valor 6 e poderemos escrever p de x igual ao divisor, que é x menos 1, vezes o quociente, que foi obtido pelo método de Ruffini, mais o resto, que é 6. Dessa forma, o valor do polinômio quando x vale a, que é este valor aqui, 1, é igual a 6.
Às vezes, inclusive, se quisermos calcular o valor de um polinômio com um grau muito alto, pode ser mais fácil efetuar este cálculo usando o método de Ruffini do que calculando o polinômio usando as potências que o definem, que aqui são x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x e 12. Mas o principal tema dessa aula é a solução de equações polinomiais. Então vejamos um resultado muito importante derivado desse teorema do resto. Se p de x, aquele polinômio, for divisível por x menos a, e ser divisível aqui indica que o resto é zero, então o valor do polinômio no ponto x igual a será igual a zero. Ou seja, A será uma solução da equação p de x igual a zero, o que indica que x igual a A é um zero do polinômio, já que os zeros de funções são justamente os valores de x que fazem com que aquela função seja igual a zero. Além disso, como o resto é zero, escrevemos simplesmente p de x igual ao divisor, que é x menos a, vezes o quociente, que é q. Vamos resumir então em um quadro tudo o que sabemos sobre as soluções de equações polinomiais. Vamos supor que p seja uma função polinomial e vamos supor que a seja um número real. Nesse caso, então, dizer que x igual a a é a solução da equação polinomial p de x igual a zero é a mesma coisa que dizer que x igual a a é um zero de p, e é também equivalente a dizer que x menos a é um fator do polinômio na forma fatorada. E, finalmente, é a mesma coisa que dizer que este ponto a, 0 é um ponto de interseção do gráfico de p com o eixo x, o que significa que a é o intercepto x do gráfico do polinômio. Esses resultados que já vimos nessa e em outras aulas resumem as formas de se obter a solução de uma equação p de x igual a zero. Se tivermos o gráfico da função p, podemos resolver a equação encontrando o intercepto x. Se tivermos o polinômio p na forma fatorada, basta tomar a constante a que aparece no fator. E se conhecermos o zero de p, então obteremos naturalmente a solução da equação. Essas quatro afirmações são absolutamente equivalentes. Tomemos então como exemplo o polinômio p de x igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 11x menos 30. Nesse caso, vamos supor que uma cartomante tenha me dito que p de 3 é igual a zero. Embora eu acredite na cartomante, para conferir que o que ela disse é verdade, calculei p de 3 substituindo x por 3 na expressão. Obtive assim, de fato, o valor zero. Isso aqui indica que, primeiro, 3 é um zero de p e, segundo, que 3 é a solução da equação p de x igual a zero. Mas eu resolvi fazer uma conferência extra e dividi p de x por x menos 3. E não foi surpresa o fato de eu ter encontrado um quociente e, ao mesmo tempo, um resto que é igual a zero. Sendo assim, consegui escrever o meu polinômio como sendo o quociente que eu encontrei vezes o fator x menos 3, como previa o nosso item 3. Sendo assim, só o que não fiz neste caso foi conferir que A é, de fato, também o intercepto x do gráfico de p. Vou deixar essa tarefa para o nosso ouvinte, que pode usar um programa computacional para traçar o gráfico. Vamos usar esse resultado que acabamos de ver para resolver este problema. Vamos supor, então, que seja dada essa função polinomial aqui de grau 3 e que queiramos, em primeiro lugar, determinar todos os zeros do polinômio. Isso significa que queremos determinar os valores de x, tais que p de x é igual a zero. Vamos tentar resolver este item, então. Observe que todos os termos ou monômios que formam o polinômio p envolvem a variável x. Nesse caso, podemos pôr x em evidência. Sempre podemos fazer isso quando todos os termos do polinômio envolvem a variável. Colocando x em evidência, obtemos esta forma aqui do polinômio,
x que multiplica x ao quadrado mais 2x menos 15. Se você duvidar desse resultado, aplique a propriedade distributiva para concluir que o polinômio é equivalente à forma que aparece aqui em cima. Mas continuemos com o nosso exercício. Nós queremos encontrar os valores de x tais que p de x igual a zero. Observamos aqui em cima que x foi escrito como um produto e sabemos que um produto a vezes b é igual a zero se a é igual a zero ou se b é igual a zero. Sendo assim, podemos concluir que uma solução desta equação p de x igual a zero é simplesmente x igual a zero. Além disso, as demais soluções da equação serão as soluções de x ao quadrado mais 2x menos 15, esse polinômio entre parênteses, igual a zero. Para encontrar, então, esses outros zeros do polinômio, vamos resolver esta equação quadrática que aparece em vermelho. Essa equação será resolvida usando o método de Bhaskara. Calculamos, em primeiro lugar, então, o discriminante, que vale 64. Depois, definimos x como sendo menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a, em que a é igual a 1, a constante que multiplica x ao quadrado, e b é 2. Obtemos, assim, duas raízes para a equação. A primeira delas é x1 igual a 3 e a segunda é x2 igual a menos 5. Resolvida, então, a equação quadrática que aparece aqui, podemos finalmente escrever a solução de p de x igual a zero como o valor x igual a zero que havíamos obtido na transparência anterior e os dois valores de x que foram recém-descobertos resolvendo-se a equação quadrática. Concluímos, assim, o primeiro item do exercício. Passemos ao segundo, que consiste em escrever o polinômio na forma fatorada. Observamos que o termo de maior grau de p, que é esse termo x ao cubo, tem um coeficiente igual a 1, que não escrevemos, mas que sabemos que existe aqui na frente. Além disso, já descobrimos que os zeros do polinômio são x igual a 0, x igual a 3 e x igual a menos 5. Dessa forma, o polinômio na forma fatorada será escrito como o coeficiente que multiplica o termo de maior grau, que é 1, vezes x menos a primeira raiz da equação p de x igual a zero, vezes x menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz. Simplificando esta expressão, ou seja, não apresentando o termo 1 e também lembrando que x menos zero é só x, escrevemos o polinômio desta maneira. Concluímos, assim, o item B. Para resolver o item C, usamos um programa computacional como o Wolfram Alpha. Nesse caso, traçando o gráfico, nós obtivemos essa curva que é mostrada aqui na figura. Note que nesta curva ficam bastante claros os zeros da função. Aqui temos, por exemplo, o menos 5, aqui temos x igual a 0 e aqui temos x igual a 3.